Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram, mas você não está entendendo nada. Como esse podcast está aqui com esse mar maravilhoso ao fundo, o que está acontecendo? Estamos no segundo Eco Swim Angra, um evento de travessia aquática, que não é só um evento para fazer uma travessia, é uma experiência. Aqui vai acontecer clínica, tanto na piscina quanto no mar, palestras com grandes nomes e, claro, a travessia que você gosta tanto, além de alguns passeios, contato com palestrantes. Calma que você vai saber de tudo. E hoje eu tenho uma entrevista muito especial com uma pessoa que entrou no Guinness, isso mesmo, brasileira aqui do meu lado, Débora Puzzi. Muito obrigado pela presença, Débora. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui no segundo Eco Swim Angra. Eu estou muito feliz de poder compartilhar as minhas aventuras nas águas abertas e é isso aí, vamos conversar um pouquinho. Então você vai entender tudo o que vai acontecer, vou fazer vários episódios exclusivos com os palestrantes, com os nadadores, com os grandes nomes que vão passar aqui em Angra dos Reis. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos apoiadores que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001, com alta durabilidade e todos os materiais testados dentro de um polo da USP antes de chegar na borda da piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, com certificado, o aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tenha tudo na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mande vídeos, inclua as suas avaliações se você já tiver a sua metodologia. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, se você for fazer a sua travessia aquática, entre no site da Sobrasa, tem um checklist de tudo que você precisa saber, olhar e perguntar para a empresa que você vai fazer a sua travessia se eles estão cumprindo com toda aquela checklist de prevenção aquática. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço do concorrente. E o The Office Studio, estúdio de podcast localizado no coração de Pinheiros, próximo ao metrô, com estacionamento exclusivo. Mas, Débora, me conta, agora você está virando referência na área, depois de grandes conquistas, grandes feitos da natação. Se a pessoa que está aí do outro lado não sabe o que está acontecendo, eu fiz uma entrevista exclusiva, a Débora já contou toda a história, como ela conseguiu ter essa conquista no Guinness, como foi a preparação, como ela consegue conciliar a vida de médica, cirurgiã, com os treinamentos pesados de ultras maratonas. Eu vou deixar o card no final, se você perdeu essa entrevista, mas como que é virar referência e estar em um evento e palestrar para outros nadadores? Eu tô muito feliz porque a natação, ela sempre esteve presente na minha vida, então desde que eu me conheço por gente, eu sempre fiz natação. Parei por alguns anos, né, para poder cursar medicina, mas logo que eu acabei toda a minha formação, eu voltei para as piscinas e a minha grande paixão agora são as ultramaratonas em águas abertas, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque estaremos com grandes referências, né, no mundo das águas abertas, grandes amigos, então nós poderemos trocar as experiências e também conhecer pessoas que querem entrar para esse mundo, né, da natação no mar. Então vai ser um evento muito enriquecedor de todos os lados. Eu sei que no seu dia a dia tem aquela adrenalina de operação, se vai dar certo, quanto tempo vai ser a operação. Você entra às vezes para fazer operação de 1 hora, duram 10 horas, mas como que é essa ansiedade, esse coração, e o que você vai falar para esse público que vai ser amanhã a sua palestra? O que você está preparando aí para essa galera? Eu acho que eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa minha rotina e como eu concilio, né? E você mesmo mencionou agora, né? Às vezes eu estou numa cirurgia, não sei quanto tempo que vai durar. Então, de certa forma, acho que as minhas cirurgias e as ultramaratonas, elas têm muita semelhança, né? Então, eu aprendo muito com uma e com outra, e isso se transfere. Então, eu vou contar um pouquinho como que é a minha rotina e a minha experiência nas águas abertas. Toda a minha graduação, a minha formação, foi que eu decidi voltar para as piscinas. E eu acabei voltando lá em Itatiba, que meus pais moram em Itatiba, e conheci uma equipe de lá que participava de águas abertas. Então foi aí meu primeiro contato, né? Tentei voltar para as competições de piscinas, mas eu via que não era mais isso que eu queria.
E comecei a participar das águas abertas. Acho que além, se você contar essa sua experiência, é você inspirar pessoas. Com Então, certeza. mostrar que você tem uma rotina difícil, que não é fácil conciliar com treinamento, que muitas vezes você não consegue conciliar, mas ao mesmo tempo você aceitar as suas limitações e o Perfeito. seu tempo, e essas pessoas se inspirarem, porque muita gente fala, eu não consigo treinar, eu não tenho tempo, eu não consigo conciliar com a minha profissão. Eu acho que também tem esse ponto, essa cerejinha, que muita gente vai se identificar com você. Fala, nossa, se ela consegue e ainda Exatamente. bateu o recorde, entrou no Guinness, eu ainda tô reclamando da minha rotina. Então a gente não tem que fazer perfeito, né? A gente tem que fazer dentro do que as nossas condições possibilitam e tem que estar ativo e praticando, fazendo o que você gosta e acho que sempre se propondo alguma coisa. Isso é muito estimulante pra gente. Então, como você disse, fazer conforme a nossa rotina permite. E nem tudo são flores, né? A gente olha sempre as conquistas, os feitos, acha que tudo é fácil, tudo é simples. Todo mundo olhando, ela entrou no Guinness, o nome dela tá marcado, não só no Brasil, mas no mundo. Recentemente você foi tentar fazer a travessia de Capri e não deu tudo certo, Não. né? Então, tem momentos que não são flores. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa travessia, como foi a expectativa e o que aconteceu lá. Bom, recentemente, então, agora eu acabei de voltar da Itália. Eu fui participar da travessia de Capri-Nápoles, que são 36 quilômetros. A gente sai da ilha de Capri e chega em Nápoles nadando. E é uma prova que ela tem o formato de competição. Então, não é um desafio que a gente marca uma janela de 7 dias e larga na melhor condição. Então, é um dia fixo para nado, né? Quem me acompanhou foi o Samir e eu passei um grande aperto durante meu nado, com 7 horas de prova. Meu nariz entupiu e a minha garganta também, eu não conseguia respirar direito. Eu comecei com um estridor, então a minha respiração começou a ficar com um barulho, porque o ar não passava direito, então já eram mais ou menos umas 7 horas de prova. E foi uma condição bem grave que eu fiquei. Eu aqui com 7 horas de prova, a Débora já estava sentindo muito desconforto com a respiração, nariz e garganta, por conta do sal. A água aqui é bem salgada. Em 2015 eu presenciei 2 atletas da elite que pararam também por conta disso. Fecha e fica difícil de respirar. Tem coisas que a gente não controla, né? Tentei, né? Eu continuei até onde deu, tanto que eu só parei a hora que me tiraram da água só, né? E eu tô bem. Claro que a gente fica, né? Assim, não posso falar que é chateado. A gente gostaria de ter terminado, é isso. Mas eu tô bem e também o que me deixa feliz é o reconhecimento de todos aqui. Então, depois que eu saí da água, né, eu até recebi uma medalhinha e os treinadores, né, das outras equipes, os nadadores, todos vieram me parabenizar pelo meu nado, que viram que eu estava nadando muito bem. Então, eu recebi o carinho de todos aqui também. Mesmo assim, eu permaneci nadando, tentando continuar e se não chegasse em 10 horas, não poderia completar. Então, o tempo limite eram 10 horas, então essas 3 horas eu permaneci nadando. Foi muito difícil para mim. Depois, retrospectivamente, eu acho que a lição que fica é saber a hora de parar, mas eu acho que eu não estava em condições de conseguir decidir por mim. Realmente, foi muito grave o que aconteceu. Eu não conseguia ficar com o rosto na água, então eu nadava cachorrinho, nadava costas, mas eu tentava continuar. O Samir, meu treinador, ele já participou 2 vezes profissionalmente dessa prova e ele me disse que uma das vezes que ele participou, 3 atletas pararam por conta disso e eles acreditam que isso seja o fato da água lá ser mais salgada, então o fato de ter muito sal, a gente acaba... a mucosa, né, a via aérea, a mucosa da via aérea acaba absorvendo mais líquido, então fica tudo muito inchado. E algumas pessoas têm isso de forma mais exacerbada, né? Então ele acredita que foi isso. Depois uma outra nadadora também conversou comigo, que nadou na sexta, depois da sexta que eu nadei, e ela falou que aconteceu isso com ela também. Então, assim, eu acredito que possa sim ter sido sal ou foi alguma reação que eu tive.
saí muito inchada da água, rosto muito inchado, meu abdômen muito inchado. Então, eu já participei de muitas ultramaratonas e nunca tinha acontecido isso comigo. Então, a mensagem que fica é a gente respeitar o nosso corpo, né? Então, saber a hora de parar e respeitar a condição por si só, né? Porque o mais importante é a nossa segurança. Então, infelizmente, como aconteceu isso, eu não consegui completar a prova. Se não tivesse acontecido isso, eu teria completado. Eu estava num ritmo muito bom. Eu era a única mulher na categoria solo e eu estava na frente de todos os homens e estava com um ritmo muito bom. Então, quando eu saí da água, eu realmente não conseguia nem falar direito. Então, essa questão da respiração me limitou muito. Fisicamente, eu não fiquei tão exausta, porque eu ainda tinha gás para continuar, mas como fechou essa questão da respiração, então, infelizmente, eu não pude completar. Pra você que tá aí na sua academia, às vezes o professor pede pra você nadar cachorrinho, você não entende, mas vou nadar cachorrinho, vou nadar de costa, tem momento que você vai utilizar esse cachorrinho. E a Débora, apesar desse momento difícil que ela passando, ela vai tentar fazer um desafio que ela vai revelar no final desse podcast. Isso Fica aí. até o final, que ela tem uma revelação de um próximo passo, um próximo desafio. Ela teve uma caixinha ali de perguntas no Instagram, tá todo mundo curioso, mas e aí, o que você vai fazer? Qual é o próximo desafio? Antes dessa revelação, você tem um desafio que é até uma quase preparação para esse, Isso. que vai ser Montenegro. O que é esse evento e como que é Isso. essa preparação? Então, em setembro, eu tô indo para Montenegro, menos de 3 meses. Eu vou participar de 2 competições lá em Montenegro. A água lá é mais gelada, então vou nadar só de maiô. Também vai ser como uma preparação aí pro meu outro desafio que eu quase falo aqui. Então, agora em setembro, dia 26 de setembro, eu vou participar do X-Waters em Montenegro. Eu vou competir 7 quilômetros nessa competição. E depois de uma semana, no dia 2, eu vou participar do Ultra Swim 33.3. Então, são 4 dias de competição, 5 quedas na água. E no total, eu nadarei nessa segunda competição 33 quilômetros. E como tá sendo essa preparação aí? Porque vão ser 2 provas logo na sequência. A segunda é uma prova longa. E você conciliar isso com a sua profissão, a viagem, a alimentação, treino. Como que tá sendo essa preparação? É tudo muito corrido, né? Muito corrido. Conciliar o trabalho com a preparação não é fácil. Eu conto com ótimos profissionais. A minha treinadora... Eu tenho 2 treinadores, né? A Martinha e o Samir. O Samir me manda as minhas planilhas e presencialmente eu treino com a Martinha. Então, eu treino lá na Bodytech do Shopping Eldorado, em São Paulo. Eu tenho uma turma muito legal de nadadores lá que são apaixonados pelas ultramaratonas. Então, eu consigo fazer essa minha preparação com ela. Então, de certa forma, eu tento nadar um volume maior durante a semana, né? Me preparar dessa forma. E também, através da musculação, da preparação física, eu faço com a Carol Morelli. Então... tanto musculação quanto a preparação dentro da água. Claro que eu sei, né? As provas, elas são no mar, né? Mas, infelizmente, como a gente mora em São Paulo, o que a gente consegue, às vezes, a gente vai nadar na represa, né? Na Billings. Mas a maior parte da preparação é na piscina mesmo. E quando você vai num evento desse, que poucas pessoas foram, você é um evento em outro país, outras condições, que nem você foi na Itália, que era uma água mais salgada, como você consegue obter informações desse local? Você vai atrás de pessoas que já fizeram, você vai na internet, você vai atrás do treinador, como você obtém para você se preparar, ou você que chega antes para fazer um treino no local, como funciona? Uma das coisas muito importantes, acho que acaba pegando um pouco, é a questão do fuso horário. Então, é importante chegar uns dias antes para você se adaptar ao fuso horário. Eu sempre tento entender como que é a temperatura da água lá. Lá é uma água mais gelada, então isso é muito importante que a gente comece a adaptar com águas mais frias aqui no Brasil. E também os treinadores, né? Eles dão bastante informações, que eles têm a vivência muito grande, né? Dessas competições. E também amigos, né? Então, como eu acabo participando de várias competições, inclusive agora eu tô indo para algumas internacionais, a gente acaba conhecendo pessoas, e aí isso também eles já participaram, eles contam pra gente como que é, e inclusive essa de Montenegro, eu tô indo com 2 amigos que eu fiz amizade há 2 anos atrás em Marrocos,
quando eu participei do Morocco Swim Track, né? O Sérgio, um amigo meu italiano, e o Nacho, um amigo meu espanhol. Então a gente manteve a amizade e agora a gente vai se encontrar lá em Montenegro. E dentro de toda essa preparação que você faz, quais são os momentos mais difíceis, né? São intensidades mais altas, volume alto, ou momentos que você não consegue treinar, às vezes, putz, por causa da cirurgia, por causa da profissão, você ficou uma semana sem treinar, e aí aquele retorno é mais pesado, o braço fica pesado. Quais são os momentos mais difíceis durante essas preparações? Eu acho que o mais difícil é o dia a dia mesmo, porque assim, a maior parte das vezes eu vou cansada a treinar, porque depois de um dia inteiro de trabalho, eu chego muito cansada. E a Martinha, ela me conhece muito bem, né? Então, eu chego e ela sabe como é meu ritmo, então às vezes eu tô um pouco mais cansada, eu não preciso falar nada. E ela sabe que aquele dia não foi legal, sabe? Então, eu aceitar que eu não vou sempre estar em ótimas condições no treino, né? Então, tem semanas que eu tô descansada, então eu faço bons tempos no treino, consigo treinar pesado, mas tem semanas que eu tô muito cansada e o treino não sai tão legal, mas não é isso que vai me desanimar. Então eu tenho que entender que meu corpo tá cansado como um todo e eu faço o possível dentro do que eu posso no treino. E depois dessas conquistas, todos esses feitos, como está sendo o seu contato com redes sociais, com as pessoas que vão te procurar? Porque cada vez mais vem aumentando até a procura de eventos para você palestrar. Como você consegue também lidar com mais esse lado que aparece que você tem que administrar? Essa é uma boa pergunta e eu tô buscando profissionais que me ajudem, inclusive, porque realmente é um mundo novo para mim. Então, eu nunca experienciei isso antes, então para mim é uma novidade, mas acho que ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você vê pessoas que às vezes não tinham parado de nadar, não nadavam mais, e falaram: Nossa, Débora, eu comecei a te acompanhar no Instagram, eu comecei a ver as competições que você participa, o seu dia a dia, os treinos, e isso me motivou a voltar a treinar. Então, assim, muitas pessoas agora falam isso para mim, e eu fico muito feliz de ver que, de alguma forma, eu tô ajudando, né? Então, e até conhecer pessoas novas, né, que começam a me seguir, a gente se conhece nas competições, ou às vezes mesmo eles vêm treinar com a gente lá na Bodytech, então é muito legal. Tem até um estudo que fala que quando você faz uma postagem, você praticando exercício físico ou uma prova, uma natação, de cada 10 pessoas que veem a sua postagem, 3 começam a praticar ou aumentam a prática que ela está realizando. E quem faz a postagem, ela começa a treinar o dobro do que ela estava treinando, porque ela também se sente motivada. Olha que legal. Às vezes você entra no Instagram e fala: Nossa, ele só posta coisa de exercício, só posta ele nadando, mas é quase uma cadeia, que você motiva as Perfeito. pessoas, você se automotiva. Isso. Você tem alguma história de pessoas que você encontrou, que nem aqui no Eco Swim Angra? São pessoas, às vezes, que estão iniciando, vêm fazer o evento, e aí começa a se inspirar em você, e daqui você encontra 6 meses, 1 ano, e a pessoa já está em outro nível, e graças, às vezes, um toque seu, uma inspiração de um vídeo seu. Exatamente, isso acontece. Recentemente, teve a Adriana, ela falou que já seguiu os Anjos d'Água e depois viu uma postagem que eu ia para nadar Caprinápolis, e aí acho que ela tem família lá e já esteve várias vezes lá, então isso deixou ela fascinada, e aí, por conta disso, ela já estava querendo voltar a nadar, isso só estimulou mais. Inclusive, ontem foi a primeira vez que ela foi lá na Bodytech treinar com a gente, né, e conhecer o pessoal. Então, a gente vai formando novas amizades. Acho que muito importante o que você falou, não deixa também de ser um estímulo para mim mesma, né? Então, isso faz eu querer continuar também nadando e estimulando mais pessoas a serem assim também. Então é o grande momento, né, Débora? A gente anunciar qual é o seu grande desafio. Poucas pessoas fizeram. A gente tem uma pessoa de renome aqui no Brasil, atleta olímpica, medalhista, que fez esse feito há pouco tempo, né? Pra gente que tá gravando é hoje, acabou de realizar esse feito. Exatamente. Bateu o recorde sul-americano. E eu acho que aí vai dar mais visibilidade ainda para essa travessia. Conta pro nosso público quais são os seus planos agora. Bom, já era um grande sonho. E essa janela não chegava, porque eu tinha emagrecido muito, então eu fiquei na espera e eu cheguei até desistir, de certa forma, porque eu pensei, talvez, acho que não é para mim,
Eu tenho outros planos também, não tenho filhos e morro de vontade de ter, e talvez eu esteja passando da idade. Então, eu tinha outros planejamentos e planos, né? Planos, desculpa, eu tinha outros planos. Então, eu até tinha deixado um pouco de lado esse sonho. E aí, recentemente, apareceu uma janela para mim. Então, em 2027, eu reservei uma janela para atravessar o Canal da Mancha. A minha janela será do dia 23 a 30 de agosto. E acho que o mais legal é que 2 dias antes, no dia 21 de agosto, eu vou estar fazendo 40 anos. É isso. Então vai ser um momento muito especial para mim. E todo mundo que conhece o Canal da Mancha tem a dificuldade da correnteza, tem a dificuldade da temperatura da água. Você está indo no período que é mais calor, então isso auxilia, mas tudo é muito inesperado, Relativo, né? exatamente. Muito relativo. Pode ser que no dia esteja, não esteja. E como vai ser essa preparação? E eu fiquei sabendo que provavelmente você pode ter 3 técnicos, não só um, e os 3 que já fizeram a travessia do Canal da Mancha, Pois inclusive um que foi e voltou. Pois é, então, porque esse sonho, essa vontade de atravessar o Canal da Mancha começou enquanto eu treinava com o Samir, porque eu morava em Campinas, né? E aí eu me mudei para São Paulo em 2023 e comecei a treinar com a Martinha. E então eu fiquei nessa espera para ver se conseguiria uma janela ou não. E aí nesse meio tempo eu também comecei a treinar aos sábados com o Igor. Então eu considero os 3 como meus treinadores, né? E é isso. Todo mundo fica me perguntando, Débora, e aí, com quem que você vai? Isso eu vou revelar depois, mas talvez tenha essa opção, né? É porque o Igor vai estar lá numa janela também com o atleta dele, então Sim. mesmo se ele não for o seu técnico, ele vai estar presente. Sim. Então, por isso que a gente brinca que serão 3 técnicos. Mas a gente sabe que fazer a travessia, como você falou, é fazer abstinência, né? Fazer renúncias de muita coisa. Exatamente. E treinos diferentes, como 12 horas nadando numa piscina, treinamentos que às vezes o pessoal chama aí de treinamento do inferno, então semanas difíceis. Semana que você vai ter que treinar bastante, então vai ter dores, vai ter cansaço. Qual que é essa expectativa aí para esses treinos que não vão ser fáceis? Não Porque vão muita ser. gente fala que o treinamento é mais difícil do que a própria travessia. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante porque você tem que estar preparado para tudo. Então, as condições você não controla. A gente já sabe que a água lá é gelada, mesmo em agosto. É um pouco melhor, mas vai estar gelada a água. A outra coisa são as correntezas, né? Então, a gente sempre tem que estar preparado para o pior cenário, né? Então, os treinos realmente são exaustivos. Então, para o Canal da Mancha, realmente eu vou ter que focar, me organizar muito bem, né, em relação ao trabalho, para conseguir chegar bem preparada. E eu tenho só 1 ano para isso, né? Que já, já vai ser em agosto do ano que vem e passa voando, né, Renato? Muita gente acha que é bastante tempo, e quando a gente vê, já passou. Sem contar também da parte financeira, que não é uma exatamente. travessia de um valor simples, né? Então, você tem que fazer o aluguel do barco, o aluguel do treinador também. Você tem toda essa preparação, que também é preparação financeira, né? Sim, exatamente. Eu já fiz, inclusive, eu já paguei metade da reserva do barco. Então já tem essa questão da reserva que já foi paga, e é isso que você falou. E não é, a janela é 1 semana, só que a gente tem que se programar para ir 1 semana antes, para se adaptar com a água. Então, de certa forma, você acaba ficando, dependendo de como vai ser a sua janela, umas 2 semanas lá. Então, é uma viagem um pouco mais longa, vai o treinador junto, tem todas essas questões do custo, né? Então, realmente tem que se programar com bastante antecedência. E como você está preparando as pessoas ao seu redor? Porque eu já li muita gente que fez travessia, muitos livros, li recentemente do Mário Pinto, e eles falam que a importância desse apoio das pessoas que estão ao redor, porque, como você falou, tem dia que você vai chegar de mau humor, que você treinou bastante, você não dormiu bem, a alimentação já não foi adequada, e as pessoas ao redor têm que entender e também te dar esse apoio, porque não é fácil também conviver durante esse período de 1 ano. Eu acho que a preparação não é só sua, é da família como um todo, né? Então, eu acho que a família, nesse momento de preparação, eu acho que é crucial e essencial para te dar o apoio, né? Que você precisa, porque realmente, como você disse, é um momento de renúncia, mas a família sabe que aquilo é um sonho para você, né? Então, é uma fase difícil a preparação, mas conseguir atingir o seu objetivo, né? Isso é muito. Eu não sei nem definir isso exatamente, né? Então, eu acho que
quem tá com você nessa, os seus treinadores, os seus amigos e a família, eles têm que ser muito parceiros, né, nesse momento e apoiar muito, que realmente não é fácil mesmo. E a gente falou já do treinamento, dessa família. Tem alguma coisa especial para a parte nutricional? Porque, como você falou, você teve que engordar um pouco mais por causa da temperatura que vai ser mais fria. Tem alguma preparação diferente na Sim. alimentação perante os Sim, outros? sim. Vai ter que. Na verdade, atualmente eu não estou fazendo nenhum acompanhamento nutricional, mas preciso começar esse acompanhamento porque não é só engordar para água gelada, mas também engordar para aguentar o alto volume de treino, porque, consequentemente, se você começa a treinar muito, você vai acabar emagrecendo. E ficando doente, né? Exatamente, a imunidade, né? É. Então, tem toda essa preparação, né? Você vê que é uma coisa multidisciplinar, né? Porque não envolve só você ir lá e nadar, né? É o treinador, é o nutricionista, é o psicólogo. Eu acho que é muito importante também o acompanhamento psicológico e a família por trás de tudo isso, né? Então, a gente aguarda aí também auxiliar para vocês também acessarem o canal da Débora, para vocês acompanharem toda essa preparação que ela está fazendo. E para a gente finalizar, Débora, o que você espera aqui do EcoSwim em Angra? Como vai ser a sua participação, não só na palestra, mas também nadando, né? As pessoas vão poder nadar ao seu lado, ver o seu estilo, estar junto com você. O que você também prepara aí para o dia da travessia? Eu espero poder, essa troca de experiência, né? Poder passar para as pessoas essa minha paixão pelo mar, né? E o que eu puder ensiná-los um pouquinho sobre a minha vivência no mar. Então, acho que o mar é um ambiente que eu respeito muito, né? Então, por mais que você saiba nadar, né? O mar, você tem, acho que o primordial de tudo é a segurança, né? Então, realmente, a gente começa na piscina, aprimorando a técnica do nado, mas uma vez que a gente vem para o mar, eu acho que o mais importante é sempre estar acompanhado. Então, a gente entender como que são as regras aqui no mar, né? Então, o que eu puder passar de experiência para as pessoas e também com todos os participantes que estão vindo, eu quero também aprender com eles, né? Então, é uma coisa assim que a gente sempre tem muitas coisas ainda para aprender nesse universo das águas abertas. E agora eu vou contar um pouquinho dos bastidores. A gente veio de São Paulo para Angra junto no carro, Isso. conversando, batendo um papo. E você me confidenciou que lá no momento ali que você estava no ensino médio, você já estava nadando em alto nível, em grandes clubes, e você teve um momento que você quis parar. Queria que Foi. você contasse para o público Foi. como foi essa situação, quanto tempo era seu treinamento, quanto você treinava e por que você resolveu parar? Então eu nadei, eu era atleta federada, né? Então eu comecei a nadar, era um bebê, criança, e não parei. E no meu terceiro colegial, eu fui morar em São Caetano do Sul para poder competir pela equipe de lá. Eu tinha 15 anos na época, 15 para 16, então eu era um adolescente, uma criança ainda, então já fui morar em República. Então, nesse ano, eu estava no ápice aí da minha carreira, né, como atleta de piscina. E eu lembro que teve um treino, foi no fim do ano, e eu cheguei para treinar e comecei a chorar. Eu chorava muito. Eu acho que foi um burnout, né, como dizem, né, hoje em dia, né? Então, eu lembro que eu cheguei um dia para treinar e comecei a chorar e não queria mais saber. Não, para mim, acabou ali a minha carreira, sabe? Eu não sei nem explicar os sentimentos que eu tive, mas era uma aversão. Não queria mais saber de nadar. Então, eu lembro que foi uma correria para minha família, porque eu estava no fim do ano e eu tinha que terminar o terceiro colegial. Então, eles fizeram a transferência de escola para voltei a morar em Campinas nesse finalzinho de terceiro colegial. Parei realmente definitivamente com a natação. E aí segui minha carreira de médica e só fui voltar depois de vários anos. E é um assunto que a gente vem conversando porque muitos atletas profissionais às vezes nem chegam a voltar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que você acha que você teve esse burnout da natação. Foi devido ao início precoce, foi o volume alto, intensidade, cobranças por resultados, estar longe da família, ou tudo isso misturado e junto? Eu acho que é tudo isso, tudo isso. Começar muito cedo, uma alta carga de treinos. Quanto ao apoio da minha família, eu sempre foi integral, a minha família sempre esteve presente em todas as competições que eu ia. Então, quanto a essa questão de apoio da família, nunca faltou, eles sempre estiveram muito perto de mim, meus pais, a minha irmã. Mas eu acho que essa questão de começar cedo, com alta carga de treino,
e ter que ter resultado, né? Então eu acho que isso é uma pressão muito grande para alguém que é uma criança, um adolescente, né? Então eu acho que hoje em dia isso precisa ser revisto, né? O apoio psicológico eu acho que é muito importante nessa fase. Então eu diria que ter essa consciência perante que você ainda era uma criança, apesar de você estar dando resultado e ser a parte, a habilidade motora, habilidade técnica, tá às vezes acima do normal, do padrão, mas ao mesmo tempo tem a parte cognitiva, tem a parte emocional, tem essa cobrança, que às vezes naquele momento você não percebe que está sendo uma cobrança excessiva, mas às vezes pode transcorrer até para o restante da sua vida e às vezes você ter gatilhos. Quando você vai estar lá na frente, numa competição, em um grande evento, vem alguns gatilhos. Você chega a ter alguns gatilhos daquele momento, ou algumas aversões ou não? Não, graças a Deus não mais, mas eu lembro que quando eu nadava, eu lembro que eu estava nadando um brasileiro lá em Uberlândia, e eu fui para a final dos 100 metros borboleta. Fui muito bem colocada, porque brasileiro, né, a gente nada a eliminatória e depois tem que nadar de novo a final, né? E eu nadei a eliminatória, fui muito bem colocada para a final, e na final, olha, eu não sei, assim, era questão de nervoso mesmo, né? Eu amarelei na final. Eu não nadei bem a final, inclusive na época o César Cielo era da mesma categoria que eu, né? E ele treinava em Santa Bárbara, eu treinava no Guarani. E aí nós íamos juntos para as competições, meus pais estavam lá nesse dia na competição, os pais dele também. Inclusive, aí no dia que, assim, eu tinha tudo para pegar um pódio lá no Brasileiro, não consegui nadar bem a final. Aí até a mãe dele veio falar com meu pai, falar: o que aconteceu com a Débora? Né? Então, isso acontecia com uma certa frequência comigo nas competições de piscina. Tinha esses momentos que acho que o nervoso, o estresse era tanto que eu não conseguia entregar aquilo que eu poderia entregar, né, na piscina. Esse seu amarelar era praticamente uma cobrança excessiva em cima de você, e você tinha que responder aquela cobrança das outras pessoas, principalmente dos adultos em volta, porque, como você disse, era uma medalha certa, então você já entrava naquela pressão: eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar, e aí vinha aquela pressão e você não estava preparada para aquela pressão. Então eu estou trazendo até alguns estudos: 90% dos atletas internacionais que tiveram resultado até o sub-18, eles não chegam à elite adulta. E 82% dos atletas adultos internacionais não tinham destaque internacional na base. Então mostra que quando a gente começa a se especializar precocemente, a gente tem resultado, mas a curto prazo, até os 18 anos. Depois daquilo, ou a pessoa vai desistir, ou, como você disse, vai amarelar. Então ela não está preparada para essa carga. Então por isso a natação criativa está vindo com o movimento de contra a especialização precoce, a gente fazer o treinamento a longo prazo. A gente fez um episódio, uma temporada com gestores do Clube Pinheiros, que eles estão fazendo agora um novo projeto para fazer esse treinamento a longo prazo, não só na natação, mas em todos os esportes. Eles estão unificando com esse olhar, porque a gente está perdendo muita criança, muito adolescente, que daria resultado lá na frente, que acaba não dando resultado. Mas te parabenizar, Débora, que mesmo assim você deu a volta por cima, voltou não para as piscinas, mas você se achou no mar. Sim. E eu queria que você contasse como foi essa transição da piscina para o mar e por que você elegeu agora o seu mar, a nova piscina. Então, quando eu voltei a nadar, depois que eu acabei toda a minha formação médica, né? Então eu fiz faculdade, residência médica. E aí eu voltei para os treinamentos, eu voltei em Itatiba, onde meus pais, até inclusive eu falei isso no outro podcast, né? Eu voltei a nadar em Itatiba, onde meus pais moram atualmente. Lá, o treinador de lá, ele levava muito os atletas para as competições de águas abertas. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com as águas abertas, mas como eu nadava muito bem, assim, tinha aquela memória, né, de antes. Então, o pessoal ainda tentou me levar para as competições de piscina quando eu voltei. Eu fui em uma ou outra, mas eu vi que aquilo para mim não dava mais. E eu fiquei muito apaixonada pela essa questão das águas abertas, porque você vai estar em contato com a natureza e não tem aquela cobrança do tempo, né? É muito mais as condições que vão definir o seu nado, né? Então, não tem como a gente comparar um nado com o outro, porque o mar o mar, é o vento, a correnteza, as ondas. Então, isso é o mar que vai ditar as regras, né? Então, eu acho que isso que torna tão bonito
o nado em águas abertas. A gente vê o aumento de uns anos para cá pela procura de travessias aquáticas, pela prática, pelas competições. A gente vê até as inscrições encerrando, que nem aqui a EcoSwim Angra, inscrições completas, não tem mais vagas para quem quer vir nadar. Então, procura grande por esses eventos. Você acha que é mais ou menos até por isso? Porque na piscina a gente tem essa cobrança, a gente sabe quem é o Sim. primeiro, quem é o segundo, quem é o Sim. terceiro. Quando entrou no mar, a gente não sabe quem é quem, qual é a sua categoria, qual é a categoria do outro, todo mundo junto, uma confraternização, Perfeito. essa viagem que a gente compartilha com outras pessoas. Você acha que é por isso que as pessoas estão trocando a piscina pelo mar? Eu acho que com certeza isso é um dos motivos. E a outra coisa, acho que a questão é do desafio pessoal. Então, a questão de você se propor aquele desafio. Então, tem muitas pessoas que chegam para nadar em águas abertas no mar, mas nunca participaram de uma prova. Então, eles começam com 500 metros, depois vão para 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, é muito também essa questão de você se propor a alguma coisa e conseguir concluir aquele desafio. Então, acho que isso é muito legal também. E para a gente fechar, Débora, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quer te conhecer, conseguir acompanhar toda a sua preparação para Montenegro, para o Canal da Mancha. Como a pessoa te acha? Pelo Instagram, eu uso bastante meu Instagram, é @Débora Puzzi, é Puzzi. E para quem não conseguiu estar com a gente aqui no EcoSwim Angra, mas vai vir na terceira edição, por que essa pessoa não pode deixar de vir na próxima edição? Por conta da troca de experiências aqui que a gente tem, o fato de estar nesse cenário maravilhoso, né? Aqui Angra é muito lindo e aqui a gente vai poder aprender muitas coisas juntos, né? Dicas e também estar em contato com pessoas que têm muita experiência aí nas águas abertas, né? E aqui você tem um carinho especial que foi que você fez a travessia da Bisa, né? Ah, exatamente. Aqui acho que eu posso falar que foi uma das. Tirando agora essa da Itália, que eu tive uma intercorrência, foi uma travessia muito dura. Eu fiz Ilha Grande até Angra dos Reis, nadei 25 quilômetros, que viraram 30 quilômetros por conta das condições. Peguei uma condição muito ruim e nadei mais de 11 horas. Então eu saí de Ilha Grande e cheguei aqui em Angra. Foi uma baita experiência e nesse desafio eu vi o quanto o nosso corpo é capaz, né? Na entrevista anterior, a Débora falou sobre essa travessia, então eu vou deixar aí no final do card para vocês conferirem. Débora, muito obrigado por essa entrevista, por compartilhar essa viagem, essa experiência e a gente trocar experiência com quem vai vir aí, esses nadadores, quase 100 pessoas Isso aí. trocando experiência com a gente. Então, muito obrigado, Débora. Muito obrigada, viu, Renato, pela conversa. E eu tô ansiosa para conhecer todas as pessoas que estão vindo aí para a gente poder nadar aí todo mundo junto e conversar bastante. Então, agradecer muito a Débora, agradecer você que está aí do outro lado, você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ou já convida ele para o próximo evento, fala, nossa, eu fiquei sabendo do EcoSwim Angra, vamos na terceira edição. Segue o nosso canal, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, agradecer os nossos parceiros, a Flote, a Swim Track, a Plataforma Educar, a Sobrasa, a Raizo, o The Office Studio e agora um dos grandes parceiros, o EcoSwim Angra. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau, gente. Até mais.